A próxima apresentação ela será realizada pelos professores Silvio e Andréia, da Universidade Federal de Pernambuco. O título da apresentação deles é Pesquisas em Geodésia na UFPE. A professora Andréia, ela é doutora pela Universidade Técnicas de Viena e é graduada em Engenharia Cartográfica lá pela UFPE. E o professor Silvio Garnês, graduado em Engenharia de Agrimensura pela Uniderp, tem mestrado e doutorado em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Professores? Tudo bem, professora Andréia? Tudo bem. A apresentação está visível? Sim. Então, eu agradeço a apresentação, Vitor. Em nome do professor Galera e da professora Daniele, cumprimentamos todas e todos presentes. Eu sou a professora Andréia de Seixas, no momento estou coordenando o Laboratório de Geodésia, e o professor Silvio Garnês é o vice-coordenador desse laboratório. Um brevíssimo sobre o nosso LAGEL e alguns projetos que a gente coordenou durante essa quadrienal 2017 a 2020. Então, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Geodésia, ele é um laboratório multiusuário e pertence ao grupo de pesquisa Posicionamento Geodésico e Cadastro Imobiliário, cadastrado no CNPq e do nosso programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação. Então, atua nas linhas de cadastro imobiliário, gestão territorial, monitoramento de estruturas e modelagem de superfícies, redes geodésicas e suas aplicações, metrologia de instrumental geodésico, posicionamento astronômico e GNSS. Então, o LAGEL, ele contribui para a graduação e para a pós-graduação na formação de recursos humanos especializados para necessidades e desafios da sociedade. Então, o laboratório ele foi fundado em 1985, durante um convênio que ocorreu com Brasil e Alemanha, GTZ, e nesse ano ele está comemorando 35 anos de atuação. Então, os trabalhos e pesquisas que são desenvolvidas atuam em projetos de pesquisa, de extensão, perícias judiciais, serviços técnicos especializados e no ensino da graduação e da pós-graduação. A gente não pode deixar de ressaltar a infraestrutura de dados geodésicos que o nosso campus, o FPE, tem a partir do IBGE. Então, são as redes de referências altimétricas, as estações gravimétricas e as redes de GNSS que fazem com que a gente possa investigar, melhorar os nossos métodos, né? Então, é uma das áreas dentro da região metropolitana do Recife, bem densificada e que está disponível para todo mundo utilizar. Junto a essa rede, a gente tem a rede cadastral da UFPE, com o padrão IBGE, e também a base de calibração de medidores eletrônicos de distância, que tem mais ou menos 270 metros e está na fachada do prédio de Centro de Tecnologia e Geociências, além de outras redes que também são disponibilizadas dentro do campus. Com relação aos projetos de pesquisa que foram desenvolvidos nessa quadrienal, a gente cita o monitoramento geodésico de estruturas com edificações de prediais, torres eólicas e solos rochosos inclinados, cadastrado na Propesc, e que teve início em janeiro de 2019 até a presente data. Então, o foco principal, o estudo da representação, controle dimensional e monitoramento de edificações prediais, torres eólicas e solos rochosos inclinados, e o estabelecimento de padrões de referência metrológica. Então, desse projeto, a gente tem 3 mestrados concluídos durante essa quadrienal. Então, o mestrado do Luiz Felipe, defendido em 2018, abordou o desenvolvimento de uma metodologia para monitoramento de torres eólicas onshore, com parceria com o Parque Eólica Gravatá, geradora de energia SA, que foi a primeira que introduziu as torres eólicas aqui no estado de Pernambuco. Está localizado no município de Gravatá, que fica a 70 quilômetros, mais ou menos, do Recife. Foi disponibilizado, né, a área para que a gente pudesse, então, investigar métodos geodésicos e topográficos que viessem a determinar pontos nas torres, estudando as superfícies da torre nas seções circulares transversais e também introduzir referências de nível nas bases das fundações para que a gente pudesse fazer o estudo, né, e uma viabilização de uma metodologia para ver o deslocamento entre torres. Então, nesse trabalho, teve como resultado uma publicação na revista da RBC nesse ano, e a configuração ideal para se estudar as torres é essa aqui embaixo, em forma triangular,
que foi medida com receptores GNSS, pelo método de posicionamento relativo estático, e essa outra configuração é em forma hexagonal, de forma que 3 alinhamentos convergissem e coincidissem no centro virtual da torre. E nesses alinhamentos também foram colocadas as referências de nível. Para dar continuidade a esses estudos, na segunda dissertação de Wellington José dos Santos, que defendeu esse ano, foi introduzidos novas estruturas de forma a formar redes de triangulação. E entre as 2 torres que foram monitoradas, existe um afloramento rochoso que permitiu que a gente engastasse pinos de referências de nível, de forma a estudar o comportamento das torres de modo absoluto. Na dissertação anterior, era de modo relativo. Então, o Wellington vem com um estudo de detecção de movimentos 3D em terrenos inclinados, susceptíveis a recalques e deslizamentos. Então, como resultado, a gente também tem uma publicação, foi do ano passado, 2019. No entanto, a área de estudo foi o Centro Histórico de Olinda, onde o Wellington realizou o TCC, e pôde aplicar os métodos de determinação de coordenadas e depois investigar no parque eólico, nessa área que foi disponibilizada numa amplitude maior. Com respeito ao segundo projeto de pesquisa, a geodésia aplicada, a discretização de edificações prediais, o estabelecimento de padrões de referência metrológica, também cadastrado na Propesc, tem como objetivo geral contemplar uma metodologia para aperfeiçoar e integrar as atividades práticas desenvolvidas na disciplina de topografia e geodésia. Então, seria a atuação dos levantamentos geodésicos e topográficos, né, em áreas urbanas. Então, para esse projeto, teremos a contribuição de 5 mestrados acadêmicos, 2 trabalhos de conclusão de curso de graduação e uma iniciação científica. Então, o Emerson defendeu a sua dissertação em 2017, dentro do campus da UFPE, aqui na figura acima, tudo que está sinalizado com círculo vermelho são as RNs disponibilizadas pelo IBGE. Na época, existiam 3, que foram investigadas e interligadas a uma nova rede altimétrica que foi estabelecida e que foi medida 6 vezes durante o período de 1 ano. E isso favoreceu a desenvolver uma metodologia que pudesse controlar as referências de nível e verificar se elas estão com boa qualidade e ampliar, né, para dentro do campus das outras referências de nível. Então, a gente ressalta que existem nessa rede altimétrica, 2 referências de nível consideráveis estáveis que estão localizadas no Centro de Tecnologia e que são utilizadas para o controle e monitoramento de recalques. Aqui você tem uma figura, na rede de referência cadastral foram implantados 2 pinos, de forma que pudesse estudar pinos acessíveis, incrustados em base, e pinos engastados com parafuso, para que pudesse permitir esse tipo de medição com um nivelamento geométrico. Então, nessa dissertação, a gente tem 2 trabalhos que foram publicados, um na Revista Brasileira de Cartografia em 2017 e outro na Revista do Anuário de Geociências em 2019. Continuando o estudo da rede geodésica altimétrica com método de nivelamento geométrico, no Centro Histórico da cidade de Olinda, a gente vem trabalhando desde 2007. Só que a rede altimétrica veio a ser trabalhada a partir de 2011. Então, todos esses nomes que estão listados aqui são trabalhos que foram desenvolvidos dentro do Centro Histórico e que contribuíram, né, para a aquisição desses dados, desenvolvimento de metodologias e trabalhos de mestrado e de graduação e iniciação científica junto com os nossos alunos. O que ocorre no Centro Histórico de Olinda? Existe uma referência de nível do IBGE que ela tem a característica de ser de ramal, não tem precisão conhecida. Então, para a gente melhorar a qualidade dessa rede, na dissertação do Márcio, que foi defendida no ano passado, a gente interligou, então, a partir de uma referência que está localizada a quase 7 quilômetros do Centro Histórico de Olinda, com precisão conhecida, e implantamos, então, novos pontos de 1 em 1 quilômetro nessa avenida principal que liga a cidade de Olinda a Boa Viagem. Então, é um eixo bem movimentado, e aí permitiu que a gente estudasse se era melhor fazer nivelamento e contranivelamento por trecho, ou se era melhor fazer duplo nivelamento por cada trecho. Então, isso foi muito importante também para melhorar a concepção, né, da rede altimétrica e produzir novos dados dentro da região metropolitana do Recife. Aqui você tem um exemplo do perfil, retirado do software do professor Silvio, o módulo com nivelamento geométrico, do ASTRO Geotop, e aqui você tem uma área do Centro Histórico de Olinda com a densificação das redes,
Essa igreja aqui é chamada Nossa Senhora do Carmo, é a primeira igreja da Ordem Carmelita fundada na América do Sul. E aqui uma tabela com os erros de fechamento e as tolerâncias que foram conseguidas com esse trabalho da dissertação do Márcio. Continuando, a quarta dissertação, Priscila Lienay tinha o objetivo da determinação do referencial altimétrico de Olinda, com base para classificar e calibrar nuvens de pontos. Então, nessa área, está disponibilizado o nuvem de pontos LIDAR. E aí, teria que saber uma metodologia, uma vez que você tem uma rede altimétrica de boa qualidade, e a realização de redes GNSS sobre essas referências de nível possibilitaria a determinação de outro tipo de altitude, as altitudes elipsoidais, o que veio favorecer, né, na concepção de modelo geoidal local e modelo do quase geoidal local na área do Centro Histórico de Olinda. E, em seguida, desenvolver a metodologia de como calibrar e classificar essa nuvem de pontos em cima desse referencial de muito boa qualidade dentro do Centro Histórico. Então, essa foi defendida nesse ano. Com respeito ao terceiro projeto, controle e monitoramento de recalques, edifício de construção do laboratório integrado e de tecnologia de petróleo, gás e biocombustíveis, foi um convite que foi feito para a gente do grupo, para que pudesse realizar esse controle de monitoramento dessa edificação. Então, possibilitou que os nossos alunos da pós-graduação e da graduação vivenciassem um estudo de caso real dentro do campus, que favorecesse, né, um aprendizado de como realizar esse controle e esse monitoramento. Então, o que a gente gostaria de destacar aqui é a importância de como escolher as referências de níveis e tratar elas como se elas fossem estáveis. Então, na época, em 2015, não tinha como ter recurso para construir, né, implantar um benchmark de haste profunda. Além disso, o campus tem uma área de terreno muito difícil, essa haste teria que ser maior do que 30 metros, o que inviabilizaria a disponibilização de recursos. Então, falando com os professores da área de geotecnia, o nosso prédio de geociências, ele é um prédio consolidado por mais de 50 anos e foi construído em cima de estaca franca. Então, supostamente, ele é estável. Então, foram gastadas 2 referências de nível em 2 pilares desse prédio e, como a gente vem monitorando desde 2015 até a presente data, tem um conjunto de dados muito grande, são 24 levantamentos que foram feitos, que possibilitou ver uma metodologia, então, para identificar esses tipos, né, de referências de níveis e a qualidade para poder investigar a questão do recalque de uma edificação. Então, como a obra está deslocada do Centro de Tecnologia, foi criada uma rede altimétrica, né, com 6 referências de nível, 2 engastadas no nosso prédio de geociências, 2 superficiais de 6 centímetros na calçada, que compõem a base de verificação e retificação de níveis, e 2 com profundidade de 2 metros próxima à edificação. Então, esse gráfico aqui, ele mostra a variabilidade altimétrica em 19 campanhas que foram realizadas, desde setembro de 2015 até outubro de 2018. Então, aqui a gente vê o comportamento das 2 RNs que foram engastadas no nosso prédio de geociências, tem uma variabilidade em torno de 0,2 de milímetro, que é a garantia que a gente tem para poder fazer as medições dos pinos de recalques que estão implantados nessa edificação. Considerando essa rede altimétrica, né, então a gente pôde estudar o comportamento dessas altimetrias e verificar se existe ou não diferenças significativas. Então, precisa fazer análise de variâncias, utilizar testes estatísticos, não havendo diferença significativa, passa para uma análise de tendência, no caso, uma tendência linear. E o que isso possibilitou? Possibilitou averiguar as 2 referências de nível que estão na calçada e os 2 marcos, né, com 2 metros de profundidade próxima ao prédio. Então, essa tabela aqui mostra a variabilidade que ocorreu nessas 19 medições durante esse período de 2015 a 2018. Se tivéssemos escolhido 2 metros, a RN de PEG 1, próxima à edificação, a gente teria um erro dentro das medições de recalque de praticamente 2 centímetros, o que inviabilizaria o procedimento de medição com o nível digital com a qualidade de 0,3 milímetros por duplo clinômetro nivelado, que é o DNA 03. Então, essa metodologia foi publicada nesse ano na revista americana e em maio teria havido o FIG e a gente iria também participar em Amsterdã com uma apresentação
com respeito à análise de performance dos movimentos das fundações. Então, esses gráficos de baixo, da esquerda para a direita, apresenta o gráfico de recalque versus tempo, dos 41 pinos de recalque monitorados, o gráfico da velocidade, o comportamento de velocidade com o tempo, e aqui à direita, o curva de níveis de 1 em 1 milímetro, né, com os recalques totais até, nesse exemplo aqui, até a 21ª medição. Então, aqui a gente passa para agradecer a reunião anual do GG, dos 8 trabalhos que foram apresentados nesses 2 anos, 4 estão, dizem respeito a esses projetos que foram desenvolvidos aqui, né, a gente agradece essa oportunidade, e as referências que foram publicadas durante essa quadrienal e os trabalhos que foram orientados. Então, a gente agradece muito pela oportunidade e pela atenção, e eu passo agora a palavra para o professor Silvio Garnês. Espera aí que está invertido. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Não estou enxergando nada da apresentação aqui, mas deve estar saindo. Só me dê um retorno aí, Vitor, se o som está saindo, para eu dar continuidade. Sim, professor, pode dar continuidade na apresentação. Tá certo, obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, agradecer ao professor Galera, à professora Daniele, aos membros da equipe do GG, pela oportunidade de fazer a apresentação, e ao tema que foi escolhido, o professor André, que escolheu essa apresentação, da gente apresentar um pouco dos nossos projetos. Ela já apresentou uma parte, e vou apresentar agora algumas outras atividades que a gente vem desenvolvendo. Eu estou de vice-coordenador do laboratório, junto com ela, a gente sempre trabalhou junto, desde 2012, nós trabalhamos juntos lá no laboratório de geodésia. Então, começando de trás para frente, do ano de 2020, e voltando, o trabalho mais recente, inclusive com acompanhamento do GG, foi um trabalho de batimetria que a gente desenvolveu lá em Maceió, na Laguna Mundaú. Foi uma dissertação do Ayrton, onde a professora Cláudia foi orientanda. Desse trabalho, a gente teve alguns testes e uma metodologia que foi implementada, chamada de correção de maré. Então, talvez a inovação com relação ao método de correção de maré nesse trabalho. Ele foi apresentado no Colóquio de Ciências Geodésicas, Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, agora, recentemente. A defesa de Ayrton já aconteceu. E aqui a apresentação do GG, que ocorreu também neste ano. Dos resultados desse trabalho de batimetria, destaca-se 3. Primeiro, a estrutura geodésica que foi implantada em Maceió e que vai servir de monitoramento, vai servir de base para futuros monitoramentos. Então, foi implantada uma rede com uma precisão bastante alta em torno da laguna, e a partir desses pontos instalados réguas linemétricas, e com isso pode ser utilizado os mesmos pontos para novos monitoramentos. Uma outra parte que foi também interessante é que foram estudados alguns métodos de detecção de borda por sensoriamento remoto, uma vez que
tinha trechos da laguna que não podia ser acessado via GNSS. E dos métodos testados, o método de segmentação de borda foi o método que deu o melhor resultado. E a terceira contribuição foi esse método de correção de maré, que foi confrontado com o posicionamento GNSS na superfície da água, e os resultados foram muito, muito compatíveis. Em alguns casos, chegou até a dar melhor resultado. Foi desenvolvido um módulo específico para ecobatimetria no meu programa. O ArcGeoTop, eu chamei ele de ecobatimetria. E com esse produto, a gente tem algumas perspectivas de trabalho em conjunto. Por exemplo, já está combinado a gente fazer cursos de extensão interinstitucional envolvendo a UFPR com a UFAL e a UFPR. Agora, no ano de 2019. 2019, a gente trabalhou com a parte do nível do mar, na verdade, um pouquinho antes. Mas em 2019 foi que culminou com a dissertação de Lucas, que ele analisou todos os marégulos que podiam ser analisados com a série histórica significativa ao longo da placa sul-americana. E, com isso, determinou o nível médio dos mares, o relativo e o absoluto. O absoluto, onde tinha estações de GNSS próximo dos marégulos, aí se pôde determinar. Então, a professora Caroline, ela foi orientadora de Lucas nesse trabalho. O trabalho também foi apresentado no GGE e no Singel 2018, foi os primeiros resultados. Também já tem um artigo publicado na Revista Brasileira de Cartografia. Em 2019, também nós começamos a produzir tábuas de maré, que são publicadas no Laboratório de Geodésia, para outros tipos de comunidade, o pessoal da hidrologia, o pessoal da oceanografia. Essas tábuas de maré, elas têm aproximadamente 2.000 páginas e são apresentados de minuto em minuto o valor da maré para o Porto de Recife. Então, 2 produtos já gerados que estão disponibilizados. A precisão desses modelos de maré está na ordem de 2 centímetros. O erro máximo é em torno do resíduo maior, em torno de 7 centímetros. Tá? Então, esse produto também foi gerado aqui no módulo do ArcGeoTop, chamado Análise de Maré, feito em 2016. Ainda em 2019, no começo de 2019, também foi apresentado no GGE, a gente trabalhou com redes clássicas, então ajustamento de redes clássicas, e uma dissertação foi concluída na parte de trilateração. Aqui foi apresentado no GGE em 2019. Existe um artigo em formatação, já está corrigido, agora só precisamos definir para onde que vamos mandar. A dificuldade maior foi a limitação do número de páginas. Esse artigo, ele trabalha com trilateração, com injunções e minimizador global. O trilateração, às vezes, é um problema. Ele é um pouco tranquilo quando se trabalha com distâncias curtas na topografia, mas esse tipo de trilateração, a gente está supondo redes de 30 quilômetros, 40 quilômetros, e aí a diferença de nível é muito pequena e o mau condicionamento aparece muito forte na hora de fazer o ajustamento. Então, não é um ajustamento tão simples, tem que fazer com cuidado. E muitas vezes o método convencional não funciona, então tivemos que implementar o minimizador global, foi um método que eu desenvolvi na minha tese. Então, para qualquer ponto inicial, ele vai atingir um mínimo local. Essa é a ideia do método. Então, em breve deve ser publicado. E um produto muito forte foi o desenvolvimento de um módulo que trabalha com todo tipo de ajustamento pelo método clássico 3D.
resolve poligonação, trilateração, triangulação e triangulateração. Então, um módulo só, se for só triangulação, ele vai resolver, se for trilateração, vai resolver, e assim por diante. Ele já está funcionando, já tem alguns resultados bacanas, então logo a gente deve disponibilizar oficialmente lá no AST-Geotop. Em 2018, nós trabalhamos com uma pesquisa voltada para utilização de redes de celulares para o posicionamento do aparelho móvel. Então, foi um TCC que foi desenvolvido pelo IAN, e também o desenvolvimento da metodologia para posicionamento VRS no território brasileiro. Esse posicionamento VRS, utilizando efemérides precisas, ambos não chegaram com resultado satisfatório, ou seja, um resultado bacana aí na precisão que a gente esperava. Ainda falta alguns refinamentos com relação a esses resultados. E essas duas pesquisas precisam ser dada continuidade. Em 2017, análise de subsidência de Boa Viagem é um projeto que a gente participou junto com o pessoal da engenharia civil, porque o modelo que eles consideram estava dizendo que Boa Viagem estava afundando, mas para detectar de fato que estava afundando, precisava de um nivelamento de altíssima precisão. O nivelamento de Recife foi de 1958 do IBGE, então o que a gente tinha de referência sólida era o nivelamento de alta precisão de 1958, que depois a gente viu que nem era tanto de alta precisão, estava com uma deformação aí de uns 4 centímetros, e aí 2 outros nivelamentos foram realizados, e se chegou numa variação aqui de 0,68 milímetros por ano de subsidência. No entanto, esses trabalhos precisam de uma ratificação com uma nova campanha. A previsão é que a partir de 2019, com o que a gente já tinha conseguido lá, 2 milímetros em todos os pontos de controle que foram estabelecidos, em 2019 já se poderia detectar, usando o DNA3, se realmente está com subsidência ou não. Porque esse de 1958 do IBGE pode ter afundado uma parte da igreja, ceder o terreno localmente, e não a subsidência em si de tudo. Então, esse trabalho ainda vai ser desenvolvido, vai continuar em desenvolvimento. Outras pesquisas que foram realizadas, então, determinação do desvio da vertical, em 2012, dissertação do Wendson. Também temos vários métodos para determinação do desvio da vertical. Para mim, está consolidado essa parte, usando modelo geoidal, usando métodos locais, usando GNSS com nivelamento. Modelagem de movimento de placa tectônica sul-americana, na dissertação de Vanessa, nós tentamos VLBI, mas são só 2 pontos que a gente tem na placa, então não são pontos suficientes para detecção com o VLBI. E com o GNSS, utilizamos processamento Sir-Gascons e utilizamos processamento PPP semanal no site do Canadá, usando o NRCam. Precisão de posicionamento cinemático em centros urbanos. Então, para ver o que acontecia quando se passa com um carro próximo de prédios, essas coisas, e Alexandre trabalhou com isso, também tem um artigo publicado na RBC. Avaliação da rede altimétrica de alta precisão na cidade do Recife, foi trabalhado por Diogo José Nunes, hoje ele está no IBGE do Rio de Janeiro, trabalhando na pessoal da geodésia. Determinação da vulnerabilidade física da área de risco de deslizamento a partir do posicionamento de GNSS, então foi utilizado o RTK-NTRIP nas áreas de morro, aqui com risco 4, o risco 4 é risco quase máximo de deslizamento, então foi um trabalho de doutorado da Edilce, eu fui orientador dela. Modelo geoidal local do Recife, então o Daniel completou o trabalho do Diogo e a gente gerou um modelo geoidal local,
baseado nesse nivelamento de alta precisão. Projetos em andamento para 2021, temos uma aluna que recém entrou no mestrado, a Marcela, ela vai trabalhar com dados que a gente obteve numa campanha que fizemos para a DLR, o Laboratório de Geodésia, a professora André, eu e Cláudio Villaflor, fizemos o rastreio GNSS com 2 receptores de Recife a Porto Velho. Agora vamos voltar com os dados e estabelecer o que eu estou chamando aqui de estrutura geodésica virtual e vai servir para calibrar dados multissensores altimétricos. Então, INSAR, qualquer tipo, SRTM, qualquer tipo de sensor vai dar para fazer a calibração. São 4.000 quilômetros de nivelamentos a 10 Hz, ou seja, cada 1 metro, 1 metro e pouco tem um ponto. E uma rede altimétrica de alta precisão, Recife e Olinda. Eu trabalhei a parte de Recife, a Andréia trabalhou a parte de Olinda, e agora nós estamos fazendo a conexão, e o João Barros, que é nosso orientando, vai trabalhar nessa parte para essa conexão. Então, esses são os projetos que a gente tem desenvolvido. Eu quero agradecer ao programa e ao departamento, né, pela estrutura, a própria EG, que tem nos apoiado demais nessa nova gestão, a CAPES, ao CNPq, e também a equipe toda do GGE, que estamos junto nessa aí. Obrigado. Ok, muito obrigado pela apresentação, professores Silvio e Andréia. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat. O professor Galera, ele nos pergunta assim: no ajustamento 3D foi incluída a detecção de erros e análise de confiabilidade? Acredito que seja para o professor Silvio. Professor Galera, foi inserido ó, o método tal, o Data Snoop, foi inserido confiabilidade interna e externa, foi inserido análise de mau condicionamento. Será que é o meu que está achando? Análise de mau condicionamento pelo aqueles número de Todd de Turing que o professor Camil traz no livro dele, pelo semi-eixo do elipsoide dos erros. Então, ele está, assim, pelo menos o que eu podia pensar, eu implementei. A única coisa que está faltando ainda para ficar completinho é inserir a correção do desvio da vertical. Essa não está inserida ainda, mas eu tenho toda a parte já do desvio da vertical que foi desenvolvido lá em 2012, é só questão de tempo para poder implementar essa parte. Sim, tudo bem. Obrigado, professor Silvio. A professora Daniele também ela pergunta se a dissertação sobre VRS foi finalizada. E também oferece ajuda caso precise, né? Ela disse que está à disposição. Daniele, você é referência nessa área para nós. Eu acho que foi o primeiro trabalho de VRS. Então, o Diogo, ele conseguiu gerar o Rainex, introduzir os erros, mas na hora que ele fazia o processamento, ele não estava chegando na precisão que precisava. Infelizmente, acabou o tempo dele, a dissertação foi defendida, porque a gente achou que os resultados que ele apresentou, mesmo não estando 100% redondinho, mas já justificava a defesa dele. Gostaria, sim, de voltar e vou contar com você, com certeza. Obrigado pela sua contribuição aí. Com certeza. O professor Galera também, ele fala, se poderia discutir sobre o desvio da vertical no posicionamento de GNSS. Eu não entendi o sentido de qual correção, professor Galera. Se é só a questão da altura da antena, que aplicar a correção do desvio da vertical por conta da materialização para os níveis esféricos. Porque como a gente está trabalhando direto na normal, aí
Aí, assim, de imediato eu não vejo a necessidade de aplicar, porque a correção vai ser muito pequenininha. Uma das coisas que a gente sentiu, assim, dificuldade na época, o desvio da vertical está em torno de 5 segundos, 6 segundos. O que acontecia quando a gente buscava métodos clássicos? Os métodos clássicos, para alcançar a acurácia do ângulo zenital, para ter um desvio da vertical determinado de maneira boa, a gente tinha que garantir que a acurácia zenital do ângulo seria de 1 segundo. Nós testamos todos os equipamentos da universidade, não conseguimos com nenhum, e aí o Anderson Schwab, que era representante da TOP, nos emprestou uma estação total dele, que era o top que ele tinha lá, e com ela a gente conseguiu na ordem de 3 segundos. Instalamos dentro do laboratório de metrologia 21 pontos com alturas diferentes, e método das direções, e muitas séries para poder chegar na conclusão. Então, do ponto de vista prático, com estação total, o teodolito, não é muito fácil determinar o desvio da vertical. O professor Leonardo, ele ainda pergunta, no software de ajuste foi incorporada alguma função de detecção de outlier, tipo data snooping? Data snooping, método tal, 3 sigma, a confiabilidade interna e externa, análise de mau condicionamento. Foi, Leonardo. Tudo bem. Marcelo Maranhão aqui também comenta que foi muito interessante essa rede para calibração de sensores altimétricos. Acredito que seja isso. Os professores têm algum comentário a mais para fazer com relação assim, às apresentações? Esses são dados que a gente foi contratado pela DLR da Alemanha na época, pelo laboratório de geodésia, e fizemos os dados com os 2 receptores. Agora nós temos como comparar e, de fato, determinar a acurácia não só a altura da antena de um e de outro, a gente, a cada 120 quilômetros, a gente parava e descarregava o receptor. Então, são 4 mil e poucos quilômetros a 10 Hz, nós vamos ter condições de tirar resultados fantásticos. Sim. Então tá, muito obrigado, professor, pela presença e a participação e disponibilidade de vocês para fazer essas apresentações. Tem mais uma perguntinha antes disso. Como pretendem disponibilizar serviço web do professor Leonardo? Não, infelizmente eu não sei programar em Java, eu só sei programar em MATLAB e Pascal. Aí eu não consigo tempo para aprender mais, acho que o cérebro já está cheio. Então, tem que ser desktop. Com certeza. Obrigado, professores. Então, agora finalizando, agradeço a presença de vocês, excelente trabalhos, boa sorte na continuidade dos projetos, e muito obrigado pela presença de vocês.